Bonjour à tous, c'est Dimitri Payet. Je vais vous montrer ici 5 morceaux que j'aime bien dans ma playlist de mes musiques. Ça fait très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas tourné long. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer qu'il fallait passer le long. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Ça, c'est un son que j'aime bien parce que c'est le premier son que j'ai entendu quand je suis arrivé au Brésil. Donc c'est un son que j'aime beaucoup et qui me fait penser à mon arrivée. Donc c'est un son que j'écoute souvent. Et pour finir, pareil, c'est un son que j'aime beaucoup, un artiste que j'aime beaucoup, donc je fais partie aussi de ma playlist. Voilà, mes 5 sons du moment. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui do nosso canal Vascaíno desde sempre. Se vocês estão ligadinhos, conectados aqui comigo, Álvaro Silva, para falarmos do nosso amor em comum, o nosso Vascão. Família, hoje tem Vasco, o Vascão entra em campo logo mais à noite, 9h30, diante da equipe do Madureira pela 3ª rodada no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala disso, tem muita coisa importante que a gente vai falar nesse vídeo. Vocês viram na capa, né? Marlon Gomes de malas prontas para a Ucrânia, vai atuar no Shakhtar Donetsk. Juan Sforza se torna mais realidade do que nunca. Que reviravolta, o futebol é assim, galera. Se torna mais realidade do que nunca aqui no nosso Vasco. Muita grana entrando, patrocínio master, o Vasco segue negociando. Vamos falar da situação de Luca Orediano. Vamos falar também aí sobre a rodada do Carioca que já se iniciou também no dia de ontem. Vamos parabenizar a cidade de São Paulo, falar um pouquinho sobre o Adson, sobre o Dimitri Payet, sobre o Tostão que está completando aniversário, sobre a nova camisa do Vasco. Então acompanhe, galera, nosso vídeo está repleto com bastante conteúdo interessante para vocês que se interessam aí no dia a dia do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito isso, já peço para você aí, né, quer dar uma forcinha pro nosso canal, se inscreve, é de graça, não paga nada, né? Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa forcinha pra gente, deixa o joia também, que ajuda muito o crescimento do nosso canal. E vou pedir para vocês aqui uma moral, eu já percebi isso, toda vez que é dia de jogo, né, a galera não dá muita moral pro vídeo, não quer assistir muito, dá essa força pra gente, compartilha o nosso conteúdo, não digo nem tanto joinha não, que eu já sei que rola algumas coisas aqui na plataforma, mas compartilha que vai ajudar mais ainda o nosso canal. Galera, dito isso, é o seguinte, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, essa informação, tá, gente? Não é especulação, não é cavadinha, não é fake news. Essa informação, quem trouxe ela quentinha, fresquinha, saiu do forno agora há pouco, no início da tarde, no final da tarde pro início da noite, foi o jornalista Fabrizio Romano, isso mesmo, jornalista italiano, que está sempre antenado e é muito raro dele dar a bola fora. Normalmente quando ele abre a boca ou quando ele faz uma postagem, acontece. Foi assim quando o Dimitri Payet chegou no Vasco, foi assim quando o Gabriel Peck saiu, foi assim quando o Everton Ribeiro foi parar lá no Bahia, e está sendo agora a situação do Marlon Gomes. Segundo o Fabrizio Romano, né, e o próprio GE. Globo, né, o Vasco está sacramentando aí a venda do nosso meio-campista Marlon Gomes, cria da base do nosso Vascão, conhecido carinhosamente pela galera também como Marlin. O nosso Marlin tá de malas prontas, né, galera? Ó, vai pegar o avião
Vocês estão vendo o aviãozinho do Vasco passando aí? Tá indo lá pro outro lado do planeta para jogar. No outro lado não, falei errado, né? Lá pro leste europeu para jogar ali na Ucrânia, não é na parte que tem guerra, para jogar lá no Shakhtar Donetsk, né? Boa sorte ao nosso cria Marlon Gomes e boa sorte também ao pessoal do Shakhtar que fizeram a contratação dele, tudo de bom para ambos, né? Gente, é o seguinte, essa negociação está sendo amarrada nos seguintes moldes. O nosso Vasco da Gama receberia aí, pela venda, né, dos direitos econômicos de Marlon Gomes, 12 milhões de euros, tá, gente? 12 milhões de euros. Essa transação pode chegar a 16 milhões de euros. Como assim, Álvaro Silva? Galera, de início, o Shakhtar Donetsk está acordando com o Vasco em 12 milhões de euros. Se algumas metas que foram estipuladas em contrato forem alcançadas, forem batidas, essa venda pode alcançar a marca, incrível marca de 16 milhões de reais, algo em torno de 84, 85 milhões de reais na nossa moeda na cotação atual. Álvaro Silva, então o Vasco vai pegar isso tudo? Não. Vamos com calma, vou detalhar para vocês, para a gente entender, porque muita gente pega a informação que o outro falou, no final chega tudo diferente para vocês. Então, vamos aqui destrinchar isso com maior calma, vou explicar para vocês de uma maneira bem tranquila, para todo mundo entender o que está acontecendo. Galera, o nosso Vasco detém 85% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. E os outros 15%, Álvaro Silva, pertencem ao Nova Iguaçu, gente. Isso mesmo, Nova Iguaçu aqui do futebol carioca, da Baixada Fluminense aqui da cidade de Nova Iguaçu. Isso mesmo. O próprio Nova Iguaçu revelou o Marlon Gomes ainda nas categorias de base. O nosso Vasco viu o talento, foi lá em Nova Iguaçu e contratou o atleta. Com isso, o Vasco tem 85% dos direitos do Marlon e o Nova Iguaçu, como clube formador que revelou ele, tem direito a 15%. Então vamos lá, a primeira informação que tem muita gente que já deve estar passando errado por aí é de que o Vasco vai receber 64 milhões. Não. Vamos com calma. Como assim, Álvaro Silva? Mas não é esse o valor? É esse o valor sim. Mas eu não acabei de falar para vocês que o Vasco tem 85% e 15% pertencem ao Nova Iguaçu? Exatamente isso. Com essa situação, gente, o nosso Vasco vai receber do Shakhtar Donetsk. Gente, esse valor que eu estou falando para vocês é sem contar as metas, tá? É só o valor da venda fixo. O Vasco vai receber, o que é do Vasco, 54 milhões de reais e 54 milhões e 400 mil reais. Esse é o valor que o Vasco vai receber pela venda de 85% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. O Nova Iguaçu vai ficar com 9 milhões e 600 mil reais pelos outros 15%, tá? O Nova Iguaçu juntamente ao atleta. Então, o que o Vasco vai receber efetivamente, o que é nosso, tá, galera? São esses 54 milhões e 400 mil reais. Dito isso, esses valores, né, a gente pode receber aí mais 20 milhões, desses 20 milhões, novamente, 15% iriam para o Nova Iguaçu, tá, gente? Então, já não é mais 20, seriam 17 milhões, 16 milhões e pouco. Enfim, fato é que os valores, eu, Álvaro Silva, particularmente, gostaria de ver o Marlon Gomes saindo do nosso Vasco por valores mais altos. Eu entendo que daria para encontrar valores melhores. Porém, todavia, entretanto, a gente entende também que futebol sem dinheiro não se faz, ainda mais futebol de alto nível. E todos nós sabemos, até mesmo a própria SAF do Vasco, que é 777, não have money, não tem dinheiro. Eles estão gerindo o futebol do nosso Vasco da Gama com o dinheiro do próprio Vasco da Gama, com os ativos do clube, que são os jogadores, com cotas anuais de televisão, com patrocínio, com tudo. É isso que está acontecendo, sinceramente. O aporte que eles colocam aqui no Vasco, a gente vai saber Deus se esse dinheiro está entrando, mas supostamente estaria entrando no Vasco os aportes financeiros feitos pela 777, seriam para apagar um incêndio, para pagar aquelas dívidas ali do RCE, para manter o salário em dia, para apagar incêndio. Agora, contratar jogador, pintar São Januário, trocar gramado, viagem, e isso e aquilo e não sei o quê. Tudo isso o Vasco tá pagando, galera. O Vasco tá reforma, com o próprio dinheiro do Vasco. Ah, Álvaro, você quer tumultuar? Não, não quero tumultuar. Eu já tinha falado para vocês aqui, há alguns dias antes, quem acompanha o meu canal, quem acompanha o nosso trabalho aqui há muito tempo, sabe, nos últimos dias, nessa última semana, tá com dúvida do que eu tô falando? Volta aí, assiste uns vídeos meus de ontem, de anteontem.
dessa semana que passou, vocês vão ver o que eu falei. Eu bati nessa tecla há vários dias. Falei, galera, o Vasco só vai começar a contratar quando anunciar a venda do Marlon Gomes. Foi assim que a gente anunciou a venda do Gabriel Peck para os Estados Unidos, aí surgiu a notícia que chegou o Adson, chegou o Robert Rojas, o Vasco continuou no mercado. E agora não foi diferente. Saiu a notícia de que o Vasco acertou a venda do Marlon Gomes, a gente está muito perto aí de sacramentar a situação do Sforza. Eu já vou falar do Sforza daqui a pouquinho. Agora, diante dessa situação, vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem. Como já segue a arte, vocês já observam. Galera, é o seguinte, desde quando a 777 Partners assumiu o futebol do Vasco da Gama, gente, desde quando a 777 assumiu o futebol do nosso Vasco da Gama, já foram vendidos os seguintes jogadores: Andrei Santos por 68 milhões de reais, o Marlon Gomes nessa venda agora de 64 milhões, o Gabriel Peck, né, que foi aí 49 milhões de reais, o Pedro Raul, 26 milhões de reais, e o cria da base Ignaldo, 18 milhões de reais. Vale lembrar que aí a gente não está mencionando os 21 milhões de bônus que podem entrar do Marlon Gomes, nem os 7 milhões de bônus que podem entrar do Gabriel Peck, e a gente também tem que ressaltar esse valor que está na tela que vocês estão acompanhando, é um valor bruto, tá, gente? É um valor que não foi nada deduzido, nada foi descontado desse valor aí. Ou seja, teria que descontar, por exemplo, os 9 milhões e 600 mil do Nova Iguaçu, teria também que descontar ali o percentual que fica pro Gabriel Peck, o do Pedro Raul, do Ignaldo. No total, deu 227 milhões de reais aí nessas vendas de atletas do Vasco da Gama, né? Vamos botar que tira 10 do Nova Iguaçu, não sei o quê. Vamos botar aí que o Vasco ficou com 190 milhões. Vai, tirando o dinheiro que tem que tirar de todo mundo aí, vamos botar que desses 227, arredondando para menos ou para mais, não sei, só um número aqui simbólico, 190 milhões. Vamos trabalhar com esse número. O Vasco já arrecadou aí, ó, em papo de um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, 190 a 200 milhões de reais limpinho com venda de atletas. Tá, gente? Sem contar a cota de televisão, sem contar o dinheiro do Grupo Serengeti, que entrou ano passado, 42 milhões e meio de reais, sem contar a premiação de Campeonato Brasileiro, 16 milhões, tudo bem, não é grandes coisas, mas é dinheiro, sem contar direito de imagem, sem contar aí o dinheiro que entra do Premier, sem contar os patrocínios, desde o patrocínio Master até as outras empresas que estampam na nossa camisa, a gente junta isso tudo. Dá um dinheiro estrondoroso, dá um dinheiro aí, coisa de 300 a 400 milhões de reais ou mais. A gente não tem exatidão nesses números. Então, eles querem dizer pra gente que o Vasco não tem condições de se manter com 300 a 400 milhões de reais em um ano, porque é isso que entrou nos cofres do Vasco no último ano, galera. Quase 200, arredondando aí para 200. O dinheiro das vendas de atletas e patrocínio, cota de televisão, direito de imagem, não sei o quê. A gente junta isso tudo. O que efetivamente a 777 está colocando de dinheiro no nosso Vasco? A gente só vê as transações, as negociações destravando, o Vasco sendo, entre aspas, agressivo no mercado, quando a gente vende algum ativo do nosso plantel, do nosso elenco, algum jogador. Ou seja, se o Vasco fizer uma temporada mediana, nenhum atleta se destacar e a gente não vender ninguém, significa que no ano seguinte a gente não vai ter reforços? Porque a gente só vê reforços chegando no nosso clube à medida que os jogadores que se destacam no nosso clube são vendidos para outros mercados, onde o Vasco consegue efetivamente ganhar, lucrar com isso, aí sim, para ir ao mercado. Então, sinceramente, eu acho que a 777 está devendo muito mais do que eles estão fazendo. A promessa que foi feita para nós, torcedores, foi muito mais do que isso, e eles não estão entregando aquilo que eles prometeram. Agora, já eu vou continuar falando do mercado. Agora, galera, virando a chavinha, vamos falar aqui agora um pouquinho do Pablo Verratti, né? O nosso centroavante argentino, vive uma ótima fase com a camisa do nosso Vasco, né? Inclusive, talvez ele não jogue hoje, mas daqui a pouco a gente chega lá. Galera, é o seguinte, Pablo Verratti, eu trouxe para vocês na semana passada, está muito próximo de acertar com o Vasco da Gama a renovação de contrato dele. A expectativa de ambas as partes é que esse contrato seja prorrogado até o fim da temporada de 2026, que seria sensacional para nós, para ele também. Pablo Verratti recebeu sondagens do Grêmio e até mesmo de clubes dos Emirados Árabes, tá? Sondagem, só buscaram informações, ninguém oficializou proposta pelo atleta não. Só que é o seguinte, as negociações de renovação de contrato deram uma travada, uma parada, uma estagnada, né? Vamos dizer assim. Por que, Álvaro Silva? O que aconteceu? Galera, o que acontece? Parece que os valores, né, não estão batendo. Parece aquilo que o Vasco quer pagar para o Verratti, não é aquilo que o nosso centroavante deseja receber.
aí, né, entre aspas, existiria ali esse pequeno entrave, né? É só mesmo a questão de valor salarial para sacramentar a renovação, mas do restante tá tudo definido, só falta mesmo definir o valor, né, os vencimentos mensais. O Verratti entende que ele merece ali uma valorização e tá negociando com a SAF, vamos aguardar. Fato é que tem gente que traz essa notícia para tumultuar, para dizer que não tem dinheiro, a gente sabe que realmente não tem, mas eu tenho certeza, galera, sinceramente, vai renovar sim, praticamente certeza, né? Deve renovar sim, isso não é informação não, tá? É minha opinião. Eu acho que vai renovar, eu acho que isso é mais aí de quem quer lacrar, quer ficar aí batendo em cima dessa situação. Porque o Verratti quer ficar no Vasco, o Vasco quer que ele fique também. É uma peça muito importante, não é um jogador novo para 777 abrir mão e vender para ganhar dinheiro, então... E outra coisa, né? Se ele sair, vai arrumar um problemão. Se a 777 deixa o Verratti embora, eles vão arrumar um problema sem tamanho aí com a comissão técnica do Vasco, né? Tem isso também. O Peck já saiu, o Ramon Dias já não gostou muito, o Marlon Gomes está saindo, Ramon Dias já exigiu reposição à altura, né? Então, vamos aguardar, galera. Agora é o seguinte, né? O nosso eterno camisa 10, Bob Dinamite. Galera, Bob Dinamite. Aí tem gente que fala assim, poxa, Álvaro Silva, mas toda hora vocês ficam fazendo vídeo de Dinamite, não sei o que. Ele nem joga mais bola, ele já até faleceu. Pois é, galera, só que a gente tem que dar moral, a gente tem que dar ênfase, dar honra a quem tem honra. O cara simplesmente, nada mais, nada menos, é o maior jogador da história do nosso Vasco da Gama. Não é o maior artilheiro só não. Não é o maior campeão não, ele é o maior jogador da história do Vasco, é o maior campeão, é o maior artilheiro, é o maior ídolo. Ele é o cara, né, gente? E com essa situação, ontem à noite, Rodrigo Dinamite, muito querido por todos nós torcedores do Vasco, ele que é filho do nosso eterno camisa 10, Rodrigo Dinamite foi até a sede da CBF a convite do presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. A gente não sabia no momento que se tratava essa reunião. Fato é que após o término da reunião, Rodrigo Dinamite postou nas suas redes sociais essa foto a qual vocês acompanham na tela, ele com a camisa do Brasil, escrito Dinamite, né? Número 10. O que significa isso? No momento ficou na entrelinha, ninguém sabia o que era. Depois, vagarosamente, a notícia foi saindo, né? Começou a ser circulada na nossa mídia esportiva. Álvaro, o que é isso então? Nosso eterno camisa 10, Roberto Dinamite, vocês estão acompanhando uma arte aí na tela. Ele simplesmente, gente, nada mais, nada menos, é o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o maior artilheiro de todos os tempos. Observem, o nosso Roberto Dinamite tem 190 gols no Campeonato Brasileiro e jogou 328 partidas, tá? Só isso, galera, só isso. Aí, a gente vê em segundo colocado o Fred, ídolo do Fluminense, nosso rival, marcou 158 gols, o número muito bacana também, parabéns ao Fred, com 343 jogos, né? Observe que o Fred fez aí 32 gols a menos que o nosso Bob Dinamite, né? E jogou mais, né? Então, vocês observam essa diferença. Terceiro colocado no ranking, baixinho Romário, né, gente? Romário, 154 gols em 251 jogos. Quarto colocado no ranking, Edmundo, 153 gols em 316 jogos. Quinto colocado no ranking, o Zico, né? Ídolo lá do Urubu, nosso maior rival, 135 gols o Zico marcou, 249 jogos. E o sexto colocado no ranking, acreditem se quiser, é o Diego Souza, muito querido também pela torcida do Vasco, pela conquista da Copa do Brasil de 2010. Diego Souza tem 130 gols no Brasileirão e 472 jogos. Diego Souza que ainda está na atividade, né? Ele pode marcar mais gols subindo nesse ranking aí. Galera, é o seguinte, vocês observaram que no top 5 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, três eram do Clube de Regatas Vasco da Gama. O nosso Bob Dinamite, o eterno 10, o baixinho Romário, embora ele tenha jogado no Fluminense e no Flamengo, o clube onde ele arrebentou de marcar gols foi no nosso Vasco, que inclusive foi o clube onde ele chegou à marca do seu 1000º gol, em São Januário, marcando gol de pênalti. E o outro é o Edmundo, que ficou um gol só atrás de Romário, que está entre os maiores ídolos também da história do Vasco da Gama. Aí depois vem o Zico, nosso maior rival, e aí lá na segunda colocação, né, atrás só do Roberto Dinamite, o Fred, que é um atacante que tem sim o respeito no futebol nacional, e fechando essa lista aí tem mais outros jogadores, tá, gente? Mas eu só trouxe esse início da lista aí, o Diego Souza. Então assim,
Tá de parabéns o nosso Vasco. Olha a história do nosso clube, galera. Olha o tamanho da história do nosso clube. É por isso que eu fico chateado quando eu vejo jogadores que não têm nada a ver com o futebol do nosso Vasco sendo contratados para serem titulares do nosso Vasco da Gama. É por essas coisas que às vezes eu fico pé da vida, porque a gente está acostumado em toda a história do Vasco da Gama com grandes atacantes. Não é atacantezinho bom, não. Não é um atacante mais ou menos, não. Não é um atacante que arrebenta agora, depois some no cenário do futebol, não. Não, nós vascaínos nos acostumamos ao longo de toda a história do nosso Vasco da Gama a assistirmos excelentes, grandes jogadores de futebol no ataque. Aí a gente vê, né, ultimamente alguns jogadores sendo contratados pelo nosso clube nos últimos anos, né, que deixa a gente de cabelo em pé. É por isso, né, galera, porque tem o Bob Dinamite, tem Romário, tem Edmundo, tem Diego Souza, né? Então, muito bacana dentro dessa situação. A CBF mudou agora a premiação de artilheiro do Campeonato Brasileiro, se chamará Roberto Dinamite. O Vasco da Gama sugeriu à CBF que esse prêmio seja um troféu, né, um troféu chamado Roberto Dinamite para o artilheiro do campeonato. Bom, gente, na minha opinião não importa se vai ser um troféu, se vai ser uma medalha, se vai ter um, né, não, o que importa é o seguinte: o prêmio do artilheiro do Brasileirão a partir de agora se chamará Roberto Dinamite, e com toda a justiça. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos virar a chavinha. É o seguinte, o nosso Vasco da Gama entra em campo daqui a pouco, logo mais. Só que antes da gente falar dessa partida, só uma notícia ontem à tarde de que alguns jogadores do plantel do nosso clube estariam aí separados para treinar em separados e teriam recebido o aval da diretoria do Vasco para procurar em outros clubes. Você está falando de quais jogadores, Álvaro Silva? São os seguintes atletas, gente. O volante cria da base do Vasco, Rodrigo. O outro volante também cria da base, Cauã Barros. Miranda é o zagueiro. O Zé Vitor também zagueiro. E o Marlon Santos. Esses atletas todos estariam treinando em separado, em horário separado do elenco principal do Vasco, e estariam aí liberados para procurar outros clubes para atuar. Lembrando que todos eles ainda têm contrato com o Vasco. O único que tem contrato até o fim desse ano é o Miranda. O restante, todos eles têm contrato até 25, 26, aí, 27, tá, galera? E aí só um registro, né? Eu quero deixar aqui meus parabéns. O garoto Cauã Barros, ele que até se destacou nesse início de Carioca. A gente achou muito estranho ele ter sido afastado, mas olha só, gente, não se espantem se ao longo do Campeonato Carioca algum desses jogadores voltarem ao elenco principal, tá? Escrevam o que eu tô falando, mas fato é que a gente ficou meio surpreso do Barros estar fora da lista, mas tudo bem. Gente, o Cauã Barros foi papai ontem, né? Acompanhem essa foto na tela. Nasceu o filho do Cauã Barros, então meus parabéns aí, que Deus abençoe, né, a sua família, o seu filho, a sua esposa, tudo de bom aí ao nosso cria da base Cauã Barros, e que ele que deve procurar outro clube agora para atuar. Gente, agora dito isso, é o seguinte, falando em outro clube, falando no nosso Vasco, o nosso Vasco vai entrar em campo logo mais pela terceira rodada do Carioca, rodada a qual já teve início na tarde de ontem. Vocês acompanham a arte na tela. É o seguinte, gente, ontem o Bangu enfrentou o Nova Iguaçu, né, e acabou perdendo lá no Moça Bonita. Foi 3-2 para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu ainda teve um jogador expulso. A Portuguesa, a Lusa, venceu o Sampaio Corrêa pelo placar mínimo de 1-0. E o Botafogo, né, a zebra passeou, hein, galera. O Botafogo enfrentou a equipe do Boa Vista ontem à noite, lá em Bacaxá, 9h30 da noite. E o Boa Vista ganhou no finalzinho ali pelo placar mínimo também de 1-0, né, gente? Vale lembrar que o Boa Vista vem numa crescente. Perdeu na primeira rodada, depois buscou uma virada aí diante do Volta Redonda fora de casa e ganhou ontem do Botafogo, né? Olho no Boa Vista. Aí hoje, né, gente, fechando essa rodada, vocês observam que o Mulambo não vai jogar essa rodada, tá? O jogo foi remarcado. O nosso Vasco da Gama enfrenta o Madureira, 9h30 da noite em São Januário, com transmissão da... Deixa eu ver, com transmissão do SBT pela TV aberta, transmissão da Cazé TV no YouTube de graça, transmissão pelo Sport TV, pela TV fechada, ou no pay-per-view pelo Premier Futebol Clube. Então hoje dá para ver o Vasco de tudo quanto é jeito, né? De graça, na TV aberta, na TV fechada, no pay-per-view, do jeito que você quiser, dá pra gente assistir o jogo do Vasco hoje, né, gente? Aí fechando a rodada, o Fluminense enfrenta a equipe do Audax Rio. Agora, dentro dessa situação, surgiu uma notícia ontem à noite, a gente não sabe se é verdade ou não, de que Pablo Verratti,
Miguel Medel e Lucas Piton estariam fora da partida de hoje contra o Madureira, uma vez que a comissão técnica teria, entre aspas, entendido que a melhor opção seria poupar esses atletas. A gente não sabe se isso é verdade. Enfim, fato é que saiu hoje, né, as prováveis escalações para essa partida, tanto de Vasco quanto de Madureira, e foi divulgado pelo ge.globo, Globoesporte.com. E a escalação, a provável escalação, vamos começar pelo visitante, galera, então segue a arte na tela. A provável escalação do Madureira deve ser aí a equipe escalada pelo treinador Daniel Neri, tá, gente, que joga no 4-4-2, deve entrar em campo com o goleiro Mota, com o lateral direito Almir Sota, com o Marcão e Arthur fazendo a dupla de zaga, Evandro na lateral esquerda, Arthur Santos e Matheus Lira no meio campo, Pardal e Patrick Vieira também ali pela meia, Arthur Martins no ataque e Hugo Borges também no ataque. Essa seria então a provável escalação do Madureira, né, gente? Vale lembrar que esse confronto entre Vasco da Gama e Madureira e vice-versa é um confronto muito antigo e é um confronto regional aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, para quem não, né? Enfim, nosso país é tão grande, né? Mas para quem não sabe dessa curiosidade, o Madureira fica ali na zona norte do Rio de Janeiro, né, a mesma região onde é situado o bairro Vasco da Gama, o bairro São Cristóvão, o nosso estádio de São Januário, e os dois têm uma amizade muito grande, assim, de muitos anos, já disputaram vários jogos, uma certa rivalidade no passado, né, então é bem bacana esse confronto entre Vasco e Madureira, que são duas equipes ali, vizinhas ali, né, da zona norte do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio. Eu acho bem bacana essa situação. Aí, galera, agora virando a chavinha, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o legítimo e verdadeiro clube do povo, né, deve entrar em campo com a escalação aí na formação do 3-5-2, treinado pelo nosso querido Dom Ramon Dias, com os prováveis jogadores: Léo Jardim no gol, João Vitor, Maicon e Léo formando a trinca ali, né, a linha defensiva com 3 zagueiros. Se o Medel jogar, pode ser que ele entre na vaga do Maicon, tá, galera? Aí Paulo Henrique na direita, Lucas Piton na esquerda, fazendo ali uma ala. Caso o Lucas Piton não jogue, quem deve entrar no lugar dele é o garoto da base Leandrinho, tá, gente? Na meia cancha, né, no caso do meio campo do Vasco, seria Jair e Paulinho, né, a dupla de meio campistas, e o ataque, né, com ali no caso ali com o Rossi, né, e o David Correia e o Pablo Verrete. Galera, aí é o seguinte: se o Verrete não entrar, quem deve jogar é o Ryan. Porém, todavia, entretanto, a gente pode ser surpreso nessa escalação, tá, gente? Pode chegar na hora o Verrete jogar junto com o Ryan no lugar do Davi Correia. Tem isso também, tá? O Rossi pode ser também que não entre titular, pode ser que o Serginho entre. Vamos aguardar. Isso aqui é uma provável escalação que a Globo divulgou, né? O ge.globo divulgou. Então vamos aguardar. E o meu palpite para essa partida de logo mais é 2-0 Vascão. Galera, uma outra informação para essa partida é de que o nosso Vasco estaria com as tratativas muito avançadas aí para expor um patrocínio master aqui na nossa camisa nesse jogo de hoje, tá? Pontual, ou seja, seria um patrocinador somente para esse jogo. A gente não sabe se é verdade essa notícia ou não. Fato é, nós vamos descobrir na hora do jogo. Quando o Vasco entrar em campo, a gente vai ver quem é esse patrocinador pontual somente para esse jogo, né? E outra coisa, o Vasco deve lançar no jogo de hoje, a gente não sabe também. É tanta fake news, né? A gente não tem certeza também. O Vasco deve lançar hoje aí a segunda camisa, né? A camisa branca, a nova camisa branca do Vasco aí, a camisa da capa, né? Surgiu um spoiler aí, que ela é muito parecida com essa que tá atrás de mim, que também que é da capa aqui, a histórica camisa de 98, de 99. Surgiu um spoiler nas redes sociais, algumas pessoas não gostaram. Vocês acompanham a foto dela, eu achei linda. Esse pedacinho aí foi o próprio Vasco que divulgou, eu achei sensacional. Achei linda. Tem umas outras fotos circulando na internet, que já a gente não sabe se é fake news ou não, né? Tem muita gente falando bobagem, outros não. Enfim, eu achei muito bonita essa camisa do Vasco, que deve ser estreada aí hoje. Galera, agora virando a chavinha, é o seguinte, olha pra mim aqui, é o seguinte, um tete a tete aqui. Ontem, o Galo Mineiro perdeu, olha a zebra que deu. O Galo Mineiro perdeu lá no Campeonato Mineiro, o Botafogo perdeu pro Boa Vista no finalzinho, o Corinthians perdeu no finalzinho pro Ituano, o Palmeiras ganhou da Inter de Limeira no Ufa-Ufa por 3-2 jogando em casa. Álvaro, você quer falar o que com isso? Olha, Estrela Bet. Então, gente, é o seguinte, vocês viram o tanto de zebra que deu ontem?
Entrem agora, vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, vocês vão fazer seu cadastro e façam já o seu primeiro depósito para vocês começarem a ter chance de ganhar. Galera, não é mentira, um amigo aqui ontem no grupo aqui da cidade onde eu moro, colocou 20 merréis no finzinho do jogo, colocou que ia dar 3 zebras, ganhou mais de 250 reais. Ele colocou e se deu bem. Se ele tivesse colocado esse valor lá no início, quando estava pagando 6, 7 reais a odd aí de cada um deles, ele tinha ganhado mais de 3 mil reais, né, galera? Então, não fique de fora dessa, faz a sua fezinha, aposta ou no favorito, ou na zebra, ou faz a sua mescla, enfim, na Estrelabet você escolhe a sua forma de apostar. Valeu, galera? Então, dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Galera, é o seguinte, o nosso Vasco da Gama parabenizou a cidade de São Paulo, que completa nessa quinta-feira, 25 de janeiro, 470 anos, meus parabéns então à cidade de São Paulo. A gente sabe que embora São Paulo seja gigante, a maior metrópole do nosso país, uma das maiores do mundo, a gente sabe que lá tem muito torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, não sei o que, mas tem muito vascaíno também, então por que não, né? São Paulo também é Vasco, então parabéns à cidade de São Paulo. Eu tenho alguns parentes também que moram na grande capital, na metrópole de São Paulo, gosto da cidade de São Paulo, só para passear, porque é muito tumulto e muita correria. Meus parabéns à cidade de São Paulo e também para todos os vascaínos de São Paulo, por que não? São Paulo também é Vasco. Galera, é o seguinte, né? Agora falando de negociação, o nosso Vasco segue no mercado buscando uma patrocinadora master para ser estampada no peito, na frente da nossa camisa, né? Como valor principal entrando de patrocínio nas receitas do nosso clube. Surgiu uma informação ontem à noite que o Vasco estaria negociando em 3 frentes, 3 casas de apostas diferentes. Uma delas seria a Betano, a outra seria a Esportes da Sorte e a outra a própria Estrelabet. Fato é que a Betano, antes do Vasco acertar com a PixBet, quando o Fluminense lá atrás acertou com a Betano, quando a gente ainda estava na Série B, a Betano ofereceu para o Vasco, na ocasião, algo em torno de 17 a 19 milhões de reais por ano, e o Vasco não aceitou a proposta. Logo depois, a Betano fechou parceria com o Fluminense, se eu não me engano, não sei se foram 20 milhões por ano ou 25 milhões. Se alguém souber aí, põe nos comentários. Mas enfim, fato é que o Galo Mineiro também recebia um valor parecido da Betano. Aí, vamos usar a lógica aqui, galera. Vamos usar a lógica. Receber um valor parecido da Betano. Com isso, o Fluminense ano passado foi campeão carioca, terminou bem o Campeonato Brasileiro e foi campeão da Copa Libertadores, que é a principal competição aqui das Américas, certo? O Fluminense quer um aumento da Betano e a Betano não quer pagar aquilo que o Fluminense está querendo. Com isso, a Betano, segundo a gente apurou no dia de hoje, estaria deixando o Fluminense. Tem uma outra informação de que há alguns dias foi renovado o contrato da Betano para com o Atlético Mineiro. Com isso, o Atlético Mineiro subiu no ranking de patrocinadores masters aí, e isso gerou um desconforto muito grande no Fluminense, porque o Galo Mineiro não ganhou a Libertadores ano passado, o Galo Mineiro não foi tão bem assim e obteve um aumento substancial no seu patrocínio master, coisa que o Fluminense conseguiu fazer esportivamente falando, e a Betano não quis colocar esse dinheiro, então já gerou um desconforto muito grande. Aí agora surge a notícia de que o Vasco está conversando com a Betano, Esportes da Sorte e Estrelabet. Uma outra informação, o Vasco pretende, tem um número-chave, um número simbólico nessa parada aí. Você que tem dinheiro sobrando, quer patrocinar o Vasco? É muito fácil, o Vasco está querendo 50 milhões de reais por ano na camisa, tá, gente? Esses são os números, 50 milhões de reais por ano é o que o Vasco está querendo de patrocínio master. Agora vamos à lógica. Se a Betano não quis aumentar para 30 ou 40 milhões, o Fluminense, que ganhou o Libertadores, que foi bem no ano passado no Brasileiro, que ganhou o Carioca, eles não quiseram aumentar, aí aumentaram do Galo. Eu sinceramente não vejo coerência para a Betano querer chegar no Vasco e colocar 50 milhões. Agora, se colocar também, eu já falei aqui, não me importa se é A, B ou C, o que importa é que o dinheiro entre nos cofres do nosso Vasco. Vamos aguardar então para a gente ver o desfecho dessa situação, se vai ser a Betano, se vai ser a Estrelabet, se vai ser Esportes da Sorte, se vai ser a Crefisa, ou se não vai ser nenhuma dessas empresas, vai ser uma outra empresa que pode surgir, mas o Vasco segue no mercado. Galera, é o seguinte, falando em mercado, agora falando do mercado da bola, ontem, Luca Orediano teve uma conversa muito séria, na verdade, foi ao contrário. A comissão técnica do Vasco teve uma conversa muito séria com Luca Orediano, pediram para ele ficar, mostraram a situação para ele, reafirmaram que contam com ele pro restante da temporada, e ele não. Fez carinha feia, fez biquinho, bateu o pé e realmente Luca Orediano não quer ficar no Vasco. Com isso, o Vasco vai procurar a melhor forma de negociar o Orediano. Gente, na minha opinião, não dá para rasgar dinheiro, né? Ok.
Agora, se esse cara tá de palhaçada, tá de fanfarronice, é o seguinte, não deixa ele jogar. Álvaro Silva, mas se não deixar o Orediano jogar, a gente não vai achar mercado para vender ele. Pois é, deixa ele sentado lá, nem relaciona ele, deixa ele só treinando em separado. Sabe, acho que chegou uma hora que a gente fica pé da vida do cara fazer tanto desdenho assim com o clube, com a nossa torcida, com a comissão técnica, com a diretoria do Vasco. É de uma falta de respeito sem tamanho. Ele fala que não se adaptou e quer voltar e não sei o que. É engraçado, né? Que no Carioca agora ele tá arrebentando. 2 joguinhos aí, jogou muito. Por quê? Tá louco pra ser vendido. Aí ele joga bola, né? Aquela vez, fez aquele golaço lá contra o Cuiabá, machucou o bracinho, se enfiou na Argentina. Ficou quase 2 meses lá na Argentina. Né? Aí agora vem com esse papinho de que não se adaptou. A verdade é o seguinte, ele só joga quando ele quer jogar para ser transferido e ganhar dinheiro. Sinceramente, tomara que eu esteja errado, mas se for isso mesmo, ele está agindo muito errado. Se eu fosse a diretoria do Vasco, ou venderia ele logo para a gente não ter mais que ouvir falar no nome desse atleta, ou deixaria ele treinando em separado, igual fizeram com os outros jogadores. Olha só, pode treinar em separado, procura outro clube que a gente não conta com você. Aí sim ele vai botar a cabeça no lugar. Enquanto ficar dando rodagenzinha para ele, dando holofote, a mídia falando dele, é isso que ele quer, o cara quer se aparecer. Quando o Orediano chegou aqui no Vasco, a mídia argentina já falou, ele é um jogador que gosta de ser acariciado, tem que pegar ele no colo, tem que fazer carinho, tem que tratar bem, senão ele não joga. É isso que ele tá querendo, ele tá querendo fama, tá querendo holofote. Então se eu fosse o Vasco, deixava ele de canto. Aí ele vai aprender a respeitar, a ser um verdadeiro profissional de futebol. Gente, falando agora de um verdadeiro profissional de futebol, esse sim tem o nosso respeito, o nosso francês Dimitri Payet tá afiado, tá no shape, emagreceu mais de 8 quilos desde que chegou no Vasco, tá vivendo sua melhor forma física de toda a sua carreira, nem no Olympique de Marseille, no seu auge, ele teve uma forma física a qual ele vivencia nesse atual momento, e é o seguinte, Dimitri Payet foi eleito aí pela organização do torneio Série Rio de la Plata, lá no Uruguai, como o melhor jogador, né? Vocês acompanham a imagem na tela, então, meus parabéns ao Dimitri Payet, que foi eleito o melhor jogador do Série Rio de la Plata. Galera, agora é o seguinte, a situação aí de Juan Esforza, né, ganhou muita força aqui no Vasco. Eu falei pra vocês já, falei anteontem, falei ontem, falei vários dias, vou reafirmar. O Vasco só vai contratar depois que entrar dinheiro, e foi isso que aconteceu. O Vasco tá sacramentando a saída do Marlon Gomes, tá muito próximo agora de acertar a contratação de Juan Esforza, tá, gente? A situação do Juan Esforza aí é aquilo mesmo, o Vasco teria um pré-contrato com ele de 5 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais, para contratar o atleta em definitivo. Aí tinha uma galera colocando esses dias na própria Net Vasco que a data limite, né, para o jogador sair da Argentina era até o dia 26 de janeiro. Pois é, mas eu dei um Google aqui, galera, eu dei um Google aqui no meu celular, e eu não achei isso não. O que eu achei aqui foi o seguinte, que a janela de transferências lá no futebol argentino, ela foi aberta domingo agora, dia 22 de janeiro, tá? E só vai ser fechada no dia 18 de fevereiro, tá? Eu não sei de onde estão tirando esse negócio aí, que a data limite é amanhã. Mas, tudo bem, com isso, muito próximo aí do Vasco nas próximas horas, próximos dias, anunciar, né, sacramentar o fim dessa novela, né, chamada Juan Esforza, que chegaria no Vasco sim, para vestir a camisa e para jogar. Lembrando que o Vasco ainda sobrariam nos cofres do Vasco quase 30 milhões de reais da venda de Marlon Gomes. Vamos ver o que o Alexandre Matos vai conseguir arrancar do Josh Wanda em relação a esse dinheiro aí para continuar a montagem do nosso elenco. Galera, agora é o seguinte, antes da gente estar encerrando o nosso vídeo, né, o nosso meia atacante Adson foi anunciado de forma oficial ontem pelo nosso Vasco. É do Vasco, todo mundo já sabia, né? É do Vasco, foi anunciado. Ele só não vai jogar hoje porque não está inscrito, né, na competição, mas já está treinando com a galera, já foi anunciado. Então, para não ficar só nas minhas palavras, abre aspas então para o nosso novo jogador, meia atacante Adson. Fala, torcida vascaína, que é o Adson. Estou aqui para agradecer o carinho que vocês torcedores têm me dado e falar que a gente vai junto em busca dos nossos objetivos, se Deus quiser conquistar vários títulos. Grande abraço, tamo junto. Bom, é isso aí. Boa sorte a você, Adson, e tamo junto. Galera, antes da gente estar encerrando esse vídeo de agora, é o seguinte, quem tá completando aniversário no dia de hoje é o nosso querido, né, Tostão, galera, isso mesmo, Tostão,
campeão da Copa do Mundo de 1970. Ele jogou no nosso Vasco de 1972 a 1973, né, onde ele encerrou a sua carreira, ou seja, a gente teve a honra, né, galera, que o Tostão encerrou a sua carreira jogando com a camisa do nosso Vasco. Com a camisa do nosso Gigante da Colina, foram 45 partidas, ele marcou 6 gols, e o último gol que o Tostão marcou em toda a sua carreira, adivinhem, foi em cima do nosso maior rival. Aí vale 3, né, Tostão? Gol contra o Flamengo no encerramento da carreira, pede música no Fantástico, vale 3, né? Então, meus parabéns ao nosso eterno e querido Tostão, que está completando no dia de hoje 7.7. Isso mesmo, galera, 77 anos. Então, papai do céu te abençoe, Tostão. Tudo de bom e tamo junto, galera. Então eu me despeço de vocês aqui nesse primeiro momento, um vídeo longo, tinha muita coisa para falar, mas à noite, depois do jogo do Vascão, se surgirem novas informações relevantes, reais, que valham a pena eu brotar aqui para falar para vocês, eu venho. Porque se for para eu vir aqui para falar do Vascão, comemora a família, esse tanto de coisa aí, para abrir o vídeo e não falar nada, eu prefiro nem gravar. Eu gosto de gravar um vídeo por dia e falar a verdade do que gravar 2, 3 vídeos por dia enganando a galera com capinha de clickbait. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco, 2 a 0 Vasco.